Hi, everybody. Oi, pessoal. How are you all? Como estão vocês? Good. Bom, It's good to see é bom ver the que students os alunos back. estão de volta. Yeah. Sim, There we go. aqui vamos nós. Well, why don't Bem, you por que just não grab pegam a a mão? hand? Oh, you pass Ou in the estamos bag. passando as sacolas? The men Os wouldn't homens know não what to saberiam do o que about fazer that com at isso. all, but I watched my Eu vejo wife, minha like, hold esposa the baby, segurar um wash bebê, dishes, lavar as talk louças on e the falar ao phone all at the telefone, same tudo ao time. mesmo tempo. I know the Eu ladies sei que as can do mulheres podem fazer isso. that. And let's just grab Vamos a hand dar and as pray. mãos e orar. Thank you, Lord. We Obrigado, just thank you Senhor. for Só this day. agradecemos por esse dia. And we pray for Oramos por just a real forte strong espírito de spirit of revelação, revelation. That you would que nos just abra a open the door porta of da identity identidade, for us, both of de who quem you é are and who e we de quem are. nós somos. And so we pray Oramos that you para would que establish estabeleça a a liderança em beachhead in nossas our lives vidas, that would que nos leve a actually essa take us into this próxima e next incrível temporada. amazing season. Amen. Amém. Amen. Well, I normally Bem, they eles always sempre ask me for a pedem um title, título. and I think Bill's Acho the que o same way, Bill like, é I assim don't também. actually Na have a verdade, title não most tem of um the time. título a maioria But das this time I vezes, mas have a dessa title. vez eu tenho um título. Are you ready? Está pronto? Mirror, mirror on the Espelho, wall, espelho meu, who am I? quem sou What's eu my e qual é o meu chamado? And actually, Na verdade, minha filha Jamie, just for a minute, levante say hi. Jamie, diga My daughter olá. Jamie. Essa é minha filha Jamie. Her and her husband Ela e o are pastoring seu marido for, estão churches pastoreando on the igrejas na coast with costa a team com uma of equipe de people. pessoas. And, Jamie wrote Jamie a escreveu um blog about identity sobre and identidade really e me inspired inspirou me uma one morning, and manhã. I was just Eu started comecei a thinking pensar em about toda essa this whole idea ideia of what do I see do que eu in the mirror vejo when no no one's espelho quando defining ninguém está me dizendo quem eu sou. me? And how many of you know E you talk to Você yourself fala more than you mais com talk to consigo anyone mesmo else? do que qualquer outra pessoa. Candace, I A think Candace, it was, acho 2 or que 3 foi months 2 ou ago, 3 meses she atrás, shared this compartilhou whole sobre thing about essa self-talk conversa interior and e identity. identidade. You know, it matters what you Importa say o que to you, você diz, right? certo? It matters what you Importa o say que to you. diz para Why você. don't you turn to Porque 2 abre Corinthians em chapter 2 3? Coríntios capítulo 3, I want us to read a quero verse que lemos together, um verso verse junto, 18. verso 18. But we all, Mas todos nós, with com o unveiled rosto face, descoberto, beholding refletindo as in a como um mirror espelho the a glory glória of the do Lord, Senhor, are being somos transformados transformed into de the image, glória em glória into the same image, na from mesma glory to imagem, glory, just como as pelo from the Lord, the Espírito Spirit. Can we do it do together? Senhor. I'll read Vamos one fazer verse isso and you junto, repeat eu it. vou ler e você But we repete. all, Mas todos nós, with com o unveiled rosto face, descoberto, refletindo beholding as como in um a mirror espelho the a glory glória of the do Lord, Senhor, are being somos transformados into the de same glória image, em glória from glory na mesma imagem, to glory, just como as pelo from the Lord, Espírito the do Spirit. Senhor. This is really a powerful Esse é um verse. verso How many know poderoso. that Você you sabe are que no longer a não é sinner mais when um you receive pecador Jesus quando Christ? recebe Jesus Cristo. That you actually Você é um used to santo. be a sinner, Costumava ser um and how many pecador. know 2 Mas conhece Corinthians 5:17, if any man 2 be in Coríntios Christ, 5,17, se alguém está em new Cristo, creation. é Old nova things criatura, have as coisas passed away, velhas all things passaram, eis que become tudo se new. fez That novo. word new Essa was palavra shared novo, many como times partilhamos here, várias is the word vezes, é a prototype. palavra It means you're the protótipo, very significa first que você é a primeira creature ever criatura made in the criada à image and imagem e likeness semelhança of de God. Deus. How many understand Quantos entendem? when Quando you look olha at para Jesus, Jesus, it's like é looking como in the se olhar no mirror, espelho, because you were porque made foi in His criada a image, sua and imagem He e Ele está reflects back refletindo to de you volta the image a that you imagem were que made in. você foi criado. Are you with me? Está conseguindo me Part of the acompanhar? challenge is that Parte do anything that desafio é que threatens to tudo que tenta re-identify reidentificar God will Deus also também vai me re-identify you. reidentificar. How many know Você that sabe what it means to que weather mesmo weathering em storms in life tempestades na means vida, that God's que a real verdadeira identity identidade de Deus remains intact? We permanece just went intacta. through a Acabamos de very passar por uma difficult temporada season. muito difícil aqui. If you're part Se of faz this parte da Bethel, nossa família Bethel Bethel, family, whether you were quer here estivesse aqui or you're ou nos following us seguindo from um pouco à a little bit of a distância, distance and watching assistindo today, hoje, you know we had a sabe baby que morreu died, um bebê de 2 anos de 2 year old idade. and, we prayed Oramos for pela resurrection. That ressurreição, didn't isso não happen. aconteceu. Obviously, she's in Obviamente, ela heaven, está no céu and we were suffering e the estamos loss. sofrendo a One of perda. the challenges Um we dos have desafios when que we enfrentamos weather a quando storm enfrentamos uma like that tempestade como is, essa, does it será que affect isso afeta God's a identidade de Deus em nós? in us? In other Em words, outras do I palavras, see será God que vejo Deus diferente? Sabe, sempre que reidentifico Deus de uma maneira negativa, também me reidentifico, porque eu estou espelhando a imagem de Deus. Are you with me? So if I go Se eu through passar something por like that algo and assim I e começar a begin to dizer, say, well, you know, bem, God sabe, doesn't Deus care, não se God made importa, that Deus fez happen. isso acontecer, You just never nunca know sabe how como God's Deus gonna vai behave. agir. And Na next próxima time vez que eu entrar em um desafio ou crise, eu percebo que reduzir minha fé em Deus a algo que eu posso fazer ou que eu posso antecipar. Quantos entendem? Sempre que quando eu reduzo Deus, eu me reduzo. Good point, Chris. Bom ponto, Chris. Too late. Tarde demais. I believe the Acredito que o cry clamor for identity por is identidade at the root está of na so much raiz pain de and tanta dor e dysfunction. disfunção. What I see O when que I eu look in vejo the quando eu olho no mirror when no espelho, one
quando ninguém está me dizendo quem eu sou, é crucial para mim.
O que eu vejo no espelho quando ninguém mais está dizendo quem eu sou é crucial para mim. Eu quero falar um pouco sobre isso. Vamos a Romanos capítulo 12. Eu fiz uma série chamada Aprendendo a Pensar, em Romanos capítulo 12, e alguns outros versos. Verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não se conforme com este mundo, mas seja transformado pela renovação de sua mente. Não é interessante? Não se conforme com este mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente. Sabe que não pode mudar sua vida? Quantos já tentaram isso? Mas se mudar sua mente, Ele mudará a sua vida. Você tem mais conversas consigo mesmo do que com qualquer outra pessoa. Acabamos de falar disso. O que você diz para você mesmo é importante. O que você diz para si mesmo é importante. Nós tínhamos, acho que cerca de 3 anos atrás, uma garota em nossa vizinhança. Não era uma garota muito grande, provavelmente 45 quilos. Uma mulher muito pequena. Ela tinha 2 cães Mastiff. Acho que são chamados Mastiffs. É um cachorro enorme. Temos um cachorro de 70, 80, 90 quilos. Esse cachorro era muito maior que nossos cachorros. 2 deles. E ela os levava para andar. Ela os levava para andar pelas nossas ruas quase todas as manhãs. Pelo menos eu a vi várias manhãs. E eles arrastavam essa moça de 45 quilos pela rua e iam de quintal em quintal, mijando na grama, fazendo cocô nas calçadas. E ela ficava tentando levá-las de volta à rua. Isso me lembra como muitos de nós pensamos. A pergunta é: você está controlando seus pensamentos ou eles estão controlando você? Acho que o desafio para muitos de nós, tenho que lhe dizer, isso foi meu desafio por muitos anos, não sou perfeito nisso, mas muito melhor, é que não treinamos nossos cérebros como cães. Todo dia é uma caminhada e às vezes acordamos com ansiedade, tipo, eu nem sei o que a minha mente vai pensar hoje. Eu sou um prisioneiro do que a minha mente pensa. 2 Coríntios capítulo 10 diz, leve todo pensamento cativo. Esses pensamentos devem ser meus prisioneiros e não eu deles. Mas o que acontece muitas vezes é que, em vez de ser transformado, eu estou sendo conformado à imagem do mundo, porque, na verdade, não assumo o controle dos meus pensamentos e nem sei se devo. A meditação, para algumas pessoas, é como dar ao cachorro algo que acalme ele um pouco. Sabe, é como dar alguns biscoitos ao cachorro para que ele não me incomode. O que eu quero dizer com isso, metaforicamente falando, é que eu mantenho meu cérebro ocupado com algumas coisas. Talvez eu vá ao cinema, talvez eu me envolva com pornografia. Eu estou fazendo coisas para alimentar o cachorro, porque, na verdade, não sei como treiná-lo. O que o cão precisa, metaforicamente falando, é uma coleira. Vamos chamar de coleira de treinamento, soa melhor. Meu cérebro precisa ser treinado, pois eu posso dizer transformado, porque agora está conformado e o mundo está dizendo ao meu cérebro o que pensar. Eu fui a um retiro de homens, foi poderoso, havia cerca de 3.000, 4.000 homens lá. Na Flórida, o pregador principal, ele disse, os homens vão à academia todos os dias para exercitar seu corpo, mas não tomam 10 minutos para orar. Eles têm um corpo de $100.000 e um espírito de 20 centavos. Detesto dizer isso, mas provavelmente somos todos culpados em algum nível. Passamos todo o nosso tempo trabalhando ou fazendo o que queremos e perguntamos por que os cães fazem o que eles querem e somos prisioneiros. Talvez eu deva chegar aqui na beirada, no palco, como Bill. Como eu fiz isso para o Bill. Como se sente não é como você é. E como se sente não é quem você é. Estou tentando dizer que os sentimentos são grandes servos, mas terríveis senhores. Permitindo minha mente gere pensamentos através dos meus sentimentos, ou em outras palavras, eu sinto mal, então vamos pensar sobre isso. E assim, eu me sinto mal, vamos pensar o que Deus pensa.
Josué capítulo 1, todo mundo faz parte dessa série, pensando como Deus, porque não vai ao capítulo 1, verso 8. Isso é que Deus está interagindo com Josué. Moisés morreu e Deus está falando com Josué sobre tomar o lugar de Moisés. Uma das coisas que Josué encontra nessa conversa com Deus é: estarei contigo como eu estava com Moisés. Se eu sou Josué, fico tipo, Moisés falhou. Já pensou nisso? Deus diz, eu quero te tranquilizar, assim como eu fui com Moisés. Moisés morreu sem entrar na Terra Prometida, ele falhou. Deus diz, eu vou estar com você. Obrigado. Vocês três já pensaram nisso? Mas ele continua e é poderoso. Não vamos abordar todo o capítulo. Mas sabe que esse é o capítulo onde Deus diz 3 ou 4 vezes, seja forte e corajoso, não temas e nem te espantes. E Deus lhe dá essa grande exortação, mas eu quero que foquemos no versículo 8 essa manhã. Olha o que diz. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que está escrito nele, e então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Agora, eu amo esse versículo e percebo que estamos tirando esse verso do contexto e fazendo o que fazemos às vezes, enfatizando demais, mas quero que saiba que Deus estava fazendo Josué bem-sucedido. Mas nesse versículo, em particular, Deus diz, se meditar na minha palavra, pensar na minha palavra, falar da minha palavra e cumprir a minha palavra, então, em outras palavras, você fará o seu caminho sucesso. E se você fizer isso, eu farei aquilo. O que Deus faz frequentemente, reciprocidade. Se eu der, eu te darei. Se você meditar, você fará o seu caminho próspero. Quantos gostariam de ser prósperos? Ok. Aqueles que não levantaram a mão, não nos peçam dinheiro. Só quero ser claro. Senhor, observe as pessoas que querem ser pobres aqui. Você está pregando o evangelho da prosperidade. Aí você está pedindo dinheiro para ir à viagem missionária. Então, pare. Eu lancei isso aí, foi extra. A palavra meditar aqui é interessante. É uma das principais palavras para a palavra meditar, é a palavra rugir. Rugir. De fato, deixe-me ler um contexto. Isaías 31:4. Porque assim como me disse o Senhor, como o leão e o leãozinho rugem sobre a sua presa. Essa palavra rugir não é a palavra raiz, é a mesma palavra meditar. Não sei sobre você, mas quando alguém diz meditar, eu meio que imagino do lado direito da definição do dicionário, um cara com as pernas cruzadas, balançando e cantarolando. O que você está fazendo? Estou esvaziando a minha mente. Você abriu tanto a sua mente que o seu cérebro caiu. Desculpe se eu te ofendi. Foi de propósito. Quando os transmitimos, proativamente lhe ofendo. Ouça, isso não é meditação bíblica, em uma séria nota. Isso não é meditação bíblica. A meditação bíblica não é esvaziar passivamente a minha mente. A meditação bíblica é encher a minha mente com os pensamentos de Deus. A meditação bíblica é, na verdade, como um leão rugindo sobre sua presa. Em outras palavras, de forma agressiva, proativa, estou pensando, estou levando os ruins ao cativeiro, eu estou no comando da minha mente, ela não está no meu comando, e eu digo à minha mente, não vamos pensar isso hoje, nós estaremos pensando isso, e como o leão ruge sobre a sua presa, eu começo a criar novos caminhos neurais aos pensamentos de Deus. Quando eu acordo de manhã pensando, coisas ruins vão acontecer hoje, não sei, nada bom, eu digo, não vamos pensar isso, porque você vai para a prisão. Você vai ficar no canil hoje. Lata o que quiser, mas não vamos ouvir. Nós vamos por aqui hoje. Todas as coisas trabalham para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito, e esse sou eu. Coisas boas vão acontecer hoje, não vão acontecer hoje, vão acontecer amanhã, mas vão acontecer essa semana. Por quê? Porque Deus disse isso. Eu fui criado para boas obras e, portanto... Pegou a ideia?
Você provavelmente está familiarizado com a história do capítulo 30 de Gênesis, porque contamos essa história várias vezes. A história de Jacó e as ovelhas e as cabras malhadas e manchadas. Se lembram da história? Na primeira vez, acho que o Bill ensinou isso há muitos anos atrás em Riverview. Mas se não conhece a história, eu vou te dar uma breve visão geral. Jacó está trabalhando para o seu sogro. O sogro continua explorando o dele. Assim, Jacó faz esse acordo com o sogro, dizendo que o seu salário será todas as ovelhas e cabras manchadas e salpicadas. Se as cabras e ovelhas nascerem com manchas, elas serão de Jacó. Se as ovelhas nascerem todas pretas ou brancas, ou por uma cor só, serão de Labão. E aqui que a história fica louca. Então Jacó desce até o poço de água, onde as ovelhas acasalam, e faz manchas nas varas. Gente, você não dá para inventar essa coisa. Deus nunca fará isso. Você já leu a Bíblia, Deus faz todo tipo de coisa estranha. E ele pega os galhos manchados, somente quando as ovelhas e cabras fortes estão acasalando, e coloca os galhos manchados na frente delas. Alguns estão pensando, eu devia ter lido isso. Porque você está pensando, Chris Vallotton é um falso profeta. Não, está na Bíblia. Ele coloca... Ele coloca os galhos manchados na frente deles, e sempre que eles veem isso ali no poço da água, eles vão reproduzir. E o resultado disso é que todas as cabras e ovelhas que eram fortes e saudáveis são de Jacó. As que estão arrastando a perna, têm um olho ruim, são de Labão. Em última análise, Jacó se torna rico. Também eu gosto dessa parte. Mas aqui está a parte que é uma revelação. Descobri um dia que isso não é sobre agricultura. Deus não está nos ensinando como as suas ovelhas se reproduzem. Veja, você não se torna o que deseja se tornar. Você se torna o que vê no poço d'água da sua imaginação. Senhoras, antes que houvesse espelhos, haviam poços. Não, eu falo sério. Antes de alguém inventasse o espelho, usavam uma vasilha de água. Se não tivesse uma vasilha de água por perto, então tinha um poço, criava um tipo de poço d'água, para que quando estivesse se preparando de manhã, pudesse ver o reflexo do seu rosto na água. Punha a água em algum lugar onde tivesse luz e para poder ver o seu rosto. Então eu estou dizendo que as ovelhas, ao que as ovelhas viram no poço da água da sua imaginação, é o que reproduziram. Acredito que existem duas maneiras de viver. Pode passar a vida reagindo ao que não quer ser, ou pode passar a vida refletindo o que Deus quer que seja. Mas aqui está o desafio. Se passa a vida reagindo ao que não quer ser, deve ter em mente o que não quer ser. O desafio é que, se não se torna o que deseja se tornar, você se torna o que vê no poço d'água da sua imaginação. A questão é, você é uma manifestação da imaginação dele ou da sua? Em 1 João, capítulo 3, João descreve, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim, como Ele é, o veremos. Não sabemos que somos filhos de Deus, mas não sabemos o que vai ser no futuro. O que mais que nós seremos além de filhos de Deus? Mas sabemos isso, que quando o vemos, seremos como Ele. Porque nós o veremos assim como Ele é. Qual é o ponto? Você se torna como quem adora. Pense nisso. No Salmo 115, Deus está falando com Davi e ele está falando sobre ídolos. Ele diz, os ídolos deles são prata e ouro, trabalho das mãos do homem. Eles têm bocas, mas não podem falar. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Eles têm olhos, mas não podem ver. Eles têm nariz, mas não podem cheirar. Eles têm mãos, mas não podem sentir. Têm pés, mas não podem andar. E eles não podem fazer um barulho com a sua garganta. Olha o último verso. Aqueles que os fazem se tornam como eles, e todos que confiam neles. Você se torna como a coisa que adora. Se vê Jesus
Quantos entendem que se torna como Ele? Porque se lembre-se, você está olhando para Jesus, é como olhar no espelho. Você não o vê, acaba com o Deus da sua própria imagem. Eu crio o meu próprio Deus. Meu Deus nunca faria isso, meu Deus nunca faria aquilo, meu Deus nunca exigiria isso, meu Deus nunca pediria uma mudança, porque meu Deus sou eu. Provérbios diz, como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Havia um ditado que eu nunca ouvi antes de ler um livro do John Maxwell, mas ele disse, existe um ditado que diz, você não é o que você pensa que é, e não é o que os outros pensam que é, mas você se torna o que pensa que os outros pensam que você é. E João diz, esse ditado, que não é totalmente correto, você não pensa quem você é, mas o que os outros pensam que você é. Mas o que a pessoa mais importante pensa que você é, é isso que você se torna. Se a pessoa mais importante em sua vida é Deus, você se torna o que pensa que Deus pensa de você. Ouviu isso? Não se torna o que Deus pensa de você, se torna o que Ele pensa de você. Se você pensa que Deus pensa de você não é o que Deus pensa de você, então não se torna o que Deus pensa de você, se torna o que Ele pensa que Ele pensa de você. Portanto, não se torna uma manifestação da imaginação dele, porque o que você pensa não é o que Ele pensa. E você não pode se tornar o que Deus pensa. Eu pude ensinar por alguns minutos o time de basquete dos Blazers e compartilhei isso com eles e chamei de rap branco, eles acharam que era engraçado. Tive que repetir 5 vezes, ficavam dizendo, diga isso de novo. Se virar uma música, algum dia eu vou ter crédito disso. Meu ponto é esse. Não se torna o que Deus pensa de você, se torna o que pensa que Ele pensa. Quão importante é que o que pensa que Ele pensa é o que Ele pensa. O que realmente significa não se conformar, mas se transformar pela renovação de suas mentes. O que significa? Significa que o que pensa de Deus, o que pensa que Ele está pensando, que Ele esteja realmente pensando. Isso significa que quando eu deito na cama e digo, Deus, o que pensa de mim, e eu ouço coisas que, na verdade, não são filtradas pela minha baixa autoestima, ou pela necessidade falsa de humildade, ou pela minha disfunção, ou toda a minha decepção. Não estou ouvindo por esse filtro ruim que acaba olhando no espelho de uma casa de diversões e pensando que eu estou olhando para Deus. Nossos espelhos são distorcidos por pensamentos quebrados e ideias erradas sobre o que Deus pensa. Lembre-se, sempre que eu penso algo errado sobre o pensamento de Deus, isso está deformando a minha identidade. Porque sempre que eu vejo algo errado em Deus, ou digamos, algo que não seja verdadeiro em Deus, está me refletindo e eu estou olhando a um espelho de casa de diversões que não é quem Deus é. O mundo está te moldando. Veja, se Deus não está te moldando, alguém está. Lembre-se, em Romanos temos 2 opções, não se conforme com o mundo, mas ser transformado pela renovação de sua mente. Existem 2 agendas para sua mente. Eu estava em Taiwan, já estive lá várias vezes, mas isso aconteceu 4 anos atrás. E segunda-feira eu vou para Taiwan de novo, eu amo Taiwan. Estávamos indo num grande shopping, íamos comer no restaurante lá. E quando chegamos lá, estávamos caminhando para o restaurante e passamos por todas essas lojas de roupas. Nas vitrines, haviam manequins, provavelmente 100 deles. Passamos por 15 lojas de roupas femininas. Estávamos passando por esses manequins e falei para o Jonathan, que é o responsável do movimento lá. Falei, Jonathan, notou alguma coisa nesses manequins? Ele, não, eu não olho manequins. Não, sério, já notou uma coisa desses manequins? Ele disse, como assim? Notou que todos os manequins, que nenhum é asiático, estamos na Ásia. Todos os manequins pareciam americanos ou europeus.
Não tinha um único manequim asiático. E ele disse, nunca percebi isso. E você sabe por que os manequins não são asiáticos? Eu disse, não, porque não é popular ser asiático na Ásia. As mulheres querem ser europeias e americanas. Estou dizendo que há outra força tentando nos dizer quem somos. Se usar essas roupas, eles não estão vendendo roupas, eles estão vendendo uma imagem. Se usar essas roupas, se parecer com um manequim. Não vai. Eu entro nas lojas de esportes e vejo os manequins. Não sei o que é, mas quando eu visto uma daquelas camisas justas, eu não pareço um manequim. Tipo, como faz para ficar daquele jeito? Tênis de basquete. Sabia que a Nike assinou um contrato de bilhões de dólares com o LeBron James? E pode comprar o tênis da Nike, bem parecidos com o tênis do LeBron. Eles são muito parecidos, não tem a marca, eles são um pouco diferentes, mas basicamente é o mesmo tênis, por $40 a menos. Eu vou à loja e vejo o tênis que custa $40 a menos e eu compro o tênis do LeBron. Sabe por quê? Porque eu quero ser como o LeBron. Mas quero testemunhar que eles não funcionam. Eles não funcionam. Ainda os uso. Eu sempre que me sinto mal comigo mesmo, calço os tênis do LeBron e ainda continuo sentindo mal comigo mesmo. 2 Coríntios 5, 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deixe-me dizer quem eu sou. Ele fez aquele, Jesus, que não conhecia o pecado, se tornar pecado. Uau, esse é um pensamento poderoso, deveríamos falar mais sobre isso. Mas ele fez isso para que se tornasse a justiça de Deus. Você não é só apenas justo, você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. 3 capítulos depois, ele diz ao seu time, diz, você é a luz do mundo. Eu sou o sal da terra. Depois de 2 capítulos, ele vira ao time e diz, você é o sal da terra. Quantos sabem, você se parece com seu pai? Sabe, tem outra coisa no Facebook, apareceu uma foto minha e fala, woof. E tem uma das minhas citações aqui, está a citação que citam, quando age como Deus, está sendo você mesmo. Está na Bíblia. Está em Efésios capítulo 5, verso 1, diz algo poderoso. Diz, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Oh, eu não acho que não devemos ser como Deus, acho que devemos como ser Jesus. Deveria pensar nisso por um minuto. Quantos gostariam de ser como Jesus? Alguns não levantaram a mão. Tipo, oh, não, eu escolho o Espírito Santo. Oh, eu vou ser o Pai. Quantos sabem que Jesus é Deus? Se você está tentando ser como Cristo, o objetivo é ser como Deus. Só para esclarecer. Em Êxodo, capítulo 38, quero lhe contar essa história. Vamos ler o capítulo 38, se quiser abrir lá, só uma parte. Em Êxodo, Deus está dizendo a Moisés sobre a construção do tabernáculo de Moisés. Agora, existem vários edifícios no Velho Testamento que são edifícios sagrados. O tabernáculo de Moisés era a ideia de Deus, e se ler Levítico e Êxodo, Deus diz para Moisés os detalhes do tabernáculo. É uma leitura bastante seca, a não ser que goste dessas coisas, porque é o tipo de coisa que você entrega a um construtor, como uma planta. Temos todos os detalhes, o tamanho do prédio, o tamanho de cada quarto, quais materiais devem ser usados, a cor, até quem deve construir cada coisa. Quer dizer, é laboriosamente entediante. A menos que goste de ir e diga, oh, isso é incrível, isso, significa aquilo. Eu só quero pegar um pedaço do que Deus disse a Moisés para fazer. No versículo 8, do capítulo 38. Ele escreveu, Moisés escreve isso. Isso é o que Deus está dizendo a ele. Fez a bacia de bronze
com os espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Deixa eu ler mais uma vez. Ele fez a bacia. Bacia era como uma pia, uma tigela. Ele fez a bacia de bronze dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Agora, me siga por um momento. Talvez não signifique muito para você, mas o tabernáculo de Moisés tinha 3 compartimentos. E tinha o que era chamado o átrio exterior. Sabe, quando cantamos, entramos em seus portões com ações de graças, entramos em sua corte com louvor. Davi está representando essa parte externa, onde todas as pessoas que amam a Deus podem entrar na parte externa. Então, o próximo compartimento, ou sala, foi chamado de Santo Lugar. Todos os sacerdotes levíticos podiam entrar no santo lugar. E havia esse outro lugar chamado Santo dos Santos, e pode imaginar pelo nome que era um lugar muito especial. Tudo era revestido de ouro e só um sacerdote podia entrar uma vez no ano. E havia todos os tipos de requisitos, não vamos demorar muito falando sobre isso. Mas ele tinha sinos em sua túnica, que havia várias razões para isso. Eu vou lhe contar uma das razões em um momento. Eles tinham uma corda em volta dele, para que quando ele fosse no Santo dos Santos, se Deus o matasse, não podia entrar para pegá-lo. Tinha que puxá-lo para fora. Uma das razões pela quais ele tinha sinos na sua túnica é para saber que quando ele estava morto, os sinos pararam de tocar, puxa ele para fora. Antes de tudo, não está agradecido pela cruz? Eu fico muito agradecido a cada dia, certo? Se ele suasse, o sumo sacerdote, no Santo dos Santos, ele morria. Sabe por quê? O Santo dos Santos deveria representar o Novo Testamento. E entramos no Novo Testamento pela graça, não pelas obras. E sempre que ele mostrava que ele trabalhou para entrar, Deus o matava. Tipo, oh, que dia feliz. Ok, esse não é o assunto agora, mas achei que era interessante. Mas a bacia era uma tigela, onde quando passava pelo átrio externo, e antes de entrar no Santo dos Santos, os sacerdotes lavavam as mãos e os pés na bacia. Mas não é interessante que a bacia era feita de espelhos? Eles tinham os espelhos dos egípcios quando saíram do Egito. Quando saquearam o Egito, pegaram os espelhos de bronze das mulheres egípcias. Mas os espelhos que eles tinham que usar para as bacias não eram só os egípcios, mas eram os espelhos, escute isso, eram os espelhos das mulheres que serviam na entrada da tenda da congregação ou na tenda da presença. Isso pareceu um pouco chato, mas é profundo. Acho que é uma poderosa declaração profética que Deus estava fazendo. Deus está dizendo o seguinte: se quer entrar na presença de Deus, deve lavar as suas mãos, as coisas que faz, e os seus pés, os lugares onde vai, na presença, na identidade de Cristo. Estou fazendo sentido? Quando o meu trabalho vem da identidade de Jesus, isso me dá acesso ao lugar santo. Os sacerdotes estavam se lavando na identidade de Cristo, eles estavam olhando no espelho, e esse espelho, se quiser, as pessoas dizem, oh, você vai na Bethel, oh, vai sofrer uma lavagem cerebral. Sim, essa é a ideia. Vai lavar o seu cérebro. Lava o seu cérebro na identidade de Cristo, porque isso lhe dá a habilidade de fazer coisas com as suas mãos e seus pés. Está representando Cristo quando se olha no espelho, em vez de olhar para si mesmo, está olhando para Cristo no espelho, e isso muda a maneira como vive. Estão comigo? Tiago, capítulo 1, verso 21. Tiago escreveu o seguinte: portanto, despojando-se de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O próximo verso: tornai-vos praticantes, digam praticantes, tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural,
pois a si mesmo se contempla e se retira e logo se esquece como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na perfeita lei, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse homem será bem-aventurado em tudo que realizar. Eu amo isso porque Tiago diz, se olhar no espelho, é disso que estamos falando. O espelho é Cristo. Se é ouvinte, ou se preferir, observador, mas se afasta e não é praticante, se esqueceu quem é. Mas se olha no espelho e se lembra, eu fui criado para a glória. Não sou mais um pecador, mas sou santo. E começa a dizer, eu sou generoso porque Ele é generoso. Sou poderoso porque Ele é poderoso. Sou gentil porque Ele é gentil. E fazemos esse exercício de lembrar quem Ele é. E isso reflete de volta de quem eu sou. E eu vou à padaria na manhã seguinte. E quando eu levantei, olhei no espelho da presença dEle, lembrei-me dos atributos de Deus. Esses atributos são meus. E eu estou na linha para comprar café e digo, eu quero pagar pelo café das outras 3 pessoas, e eu pago pelo café das 3 pessoas, e saio de ali me sentindo muito bem. Sabe por quê? Porque eu pratiquei a minha identidade. E Tiago diz que existe um ecossistema. Eu penso, eu faço. Quando faço, me faz pensar mais sobre quão bom eu sou, quão bom ele é, e eu penso e eu faço. O ecossistema de reciprocidade em minha vida, minha identidade, é o que penso, mas eu faço. E quando eu faço, eu penso. E quando eu penso, eu faço. E quando eu faço, eu penso. E com o tempo, me torno confiante em minha identidade em Cristo, porque não só pensei nela, eu a pratiquei. Um dos desafios que temos, trabalhando muito entre os pobres, essa igreja, a propósito, é muito envolvida. Estávamos com o chefe de polícia 2 dias atrás, conversando como ajudar os sem-teto e os pobres. Parte do desafio é que temos ideias que são incríveis. Tipo, o sem-teto precisa são casas. Podemos todos concordar? É claro. Mas antes de dar uma casa a ele, precisa lhe dar uma identidade. Porque se pegar um mendigo e o colocar em um palácio, ele fará do palácio uma prisão. Sempre reproduzirá no ambiente à sua volta aquilo que acredita ter dentro de você. Mas se pegar um príncipe e o colocar na prisão, ele fará a prisão um palácio. É a história de José. Põe a José na prisão, o que acontece? Em pouco tempo, ele está em comando da prisão. Por quê? Porque ele tem um palácio dentro dele. Estão me acompanhando? Sempre reproduzirá no ambiente à sua volta aquilo que acredita ter dentro de você. Eu disse na reunião, eu sou a favor de construir casas para todos que precisam de uma casa. Nós deveríamos fazer. Mas nos anos 70, quando eu era um garoto, o governo tem esse mesmo problema, a coisa toda sobre falta de moradia que temos agora bem politicada. E o resultado foi que eles construíram apartamentos para os sem-teto e os deram de graça. Sabe qual foi o resultado? Pode procurar. Eles se tornaram os piores periferias da nossa nação, porque colocamos pessoas em um ambiente ao redor deles que era melhor do que o que eles tinham dentro delas e reduziram o ambiente ao seu redor ao que eles tinham por dentro. Portanto, há outro passo que não é só generosidade. Não podemos simplesmente dar, precisamos investir nelas. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Sabe qual que é o próximo versículo? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Eu amo esses 2 versículos, mas amo que estão tão próximos um do outro. Somos salvos pela graça, não pelas obras, para que ninguém se glorie. O próximo, nós somos feitura sua, a palavra é poema, nós somos feitura sua, criados para quê? Para boas obras, que Ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Entende isso? Percebeu que antes de Deus te criar, Ele criou o seu trabalho? Não, vocês não entenderam isso porque a sua reação. Não faço.
ideia do que acabou de dizer. Está escrito que Deus preparou seu trabalho de antemão. De antemão, antes de criar você, Ele criou o seu trabalho. Loengo diz assim, Deus não pega um homem ou uma mulher e coloca um sonho neles. Deus tem um sonho e envolve um homem nele. O ponto é que a razão pela qual não pode falhar na vida se seguir a Cristo é porque Ele criou a obra e em seguida criou o trabalhador para ter tudo o que precisa para realizar a obra. Porque não foi salvo por obras, mas foi salvo para as obras. Estou dizendo que parte da sua identidade é que é um trabalhador. Quando damos às pessoas, há exceções ao que estou prestes a dizer. Existem pessoas com problemas mentais, problemas físicos, que não se encaixam nessa categoria. Nós sabemos disso. Mas quando damos a pessoas que são capazes de trabalhar e lhe damos dinheiro, não estou falando de investir dinheiro, estou falando de dar dinheiro. Na verdade, estamos financiando a pobreza, porque os tiramos da razão pela qual foram criados, que são boas obras. Estão me acompanhando? Não quero ter uma identidade de obras. Sim, quero ter uma identidade de obras, porque foi criado para boas obras. Quando Caim estava bravo com Abel, porque Deus aceitou Abel e seu sacrifício, mas não aceitou Caim o seu sacrifício. Caim estava com ciúmes, a Bíblia diz, de Abel. Eventualmente, ele o matou. Antes de matá-lo, Deus, que é chamado de Conselheiro Maravilhoso, sentou-se Caim e disse, Caim, venha cá. Está se sentindo triste? Está para baixo? Aqui está o conselho de Deus. Se fizer o bem, seu rosto não melhorará? Deixe-me colocar em palavras simples. Você está deprimido, mas se trabalhar, se fizer coisas boas, sua depressão sairá e se sentirá bem sobre você mesmo. Esse foi o conselho de Deus para Caim. Obrigado. E temos uma validação. Descobriremos em um minuto se é verdade. Fique por um minuto. Ok. Vamos esperar pelo segundo. Esperando pelo segundo. Porque sempre tem duas testemunhas. E eu me lembro que o Senhor estava me dizendo hoje de manhã, a sua mensagem vai pegar fogo. Passei um tempo com o Senhor e Ele disse, você vai pegar fogo esta manhã. Então eu estou pegando fogo. Foi puxaram acidentalmente. Foi acidente, não foi por intenção. Alguém que amou minha mensagem. Eu quero terminar com esse pensamento. Vamos recapitular. O que pensa sobre você é importante. O que diz a si mesmo é importante. Seus pensamentos não devem controlá-lo. Você deve controlá-los. Uma maneira de controlá-los, número 1, medite. O que significa? Pense o que Deus diz. Prenda os pensamentos que não são positivos. Eles não são o que Deus disse. Você me ouviram? Eu estou peneirando os pensamentos quando eu meditando. Sabe quando aquele pensamento que você é mau, você fez aquilo, você fez aquilo outro. Eu pego esse pensamento e digo, você vai ser um prisioneiro até você mudar. Esse cão permanecerá no canil até parar de fazer cocô na grama das pessoas. E esse cão aqui que diz, por que não pegamos o jornal e brincamos? Você pode ficar. Está me acompanhando? Então, eu medito. A última coisa que eu faço, eu saio da meditação através de obras. Essa é a peça que solidifica a minha identidade. Quando começo a andar pela minha identidade, ela começa a criar o ecossistema que sai da depressão, da ansiedade e todas as outras coisas, porque eu estou dizendo que não sou só um pensador da palavra, não sou só um ouvinte da palavra, na verdade eu sou um praticante da palavra. Levante-se, vamos orar. Nossa equipe
pode vir à frente. Pode estar aqui nessa manhã, esta tarde. A propósito, Deus abençoe os 49ers. Seattle vai cair. Escute, esses eram os bons pensamentos. Estou alimentando os cães. Falando sério, se estar aqui e não conhece Jesus, ou talvez conheceu Jesus e se afastou, nada do que eu compartilhei hoje se aplica a você, porque estamos falando sobre a mente de Cristo e só tem isso se segue Jesus. Mas se gostaria de seguir Jesus, gostaria que levantasse a mão. De fato, Jesus disse, se me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Portanto, se há alguém aqui que não conhece o Senhor, talvez esteja assistindo pela Beto TV e não conhece o Senhor, eu gostaria de concordar com você no que está dizendo. Eu quero seguir Jesus, eu quero Ele na minha vida, eu quero o Espírito Santo dentro de mim, eu quero fazer uma mudança na minha vida. Se é você, levante a mão. Sinto que há algumas pessoas aqui. Se há alguém que gostaria de fazer isso, fantástico. Bem, Senhor, abençoe essas pessoas. Senhor, eu oro agora que libere a mente de Cristo para cada um deles. Que comecemos a meditar em Sua palavra e tenhamos sucesso. Que prosperemos. E eu os abençoe em nome de Jesus. Quero que diga, eu recebo para mim, minha família e meu legado. Amém. Muito obrigado. Deus os abençoe.